quarta aula de Cristologia que nós estamos começando. Nós já falamos de vários assuntos acerca da pessoa de Cristo, sendo a última aula comentamos sobre a dualidade, das naturezas de Cristo, onde Cristo é 100% Deus, 100% homem, onde ambos convivem de maneira harmônica na pessoa de Cristo, ok? Agora falaremos sobre a impecabilidade de Cristo. Esse tema que já causou muita discussão. Cristo poderia pecar ou Cristo era imune ao pecado? O que você acha? Você acredita que Cristo não pecou porque ele era imune, ele como Deus não tinha condição alguma de pecar? Ou ele não pecou por uma decisão própria da sua vontade? Então vamos entender isso agora. Bom, gente, impecabilidade de Cristo é o tema da aula desse momento, onde abordaremos sobre as questões que foi colocada para você. Cristo pecou? Sério? Você acredita que Cristo pecou, sim ou não? Se você tem dúvida, nós vamos esclarecer isso agora. E a pergunta é essa: Cristo pecou? Não. Agora, perguntamos uma outra questão. Por que Cristo não pecou? Como podemos afirmar isso? Se Cristo verdadeiramente poderia ser tentado ou não? Para discutir sobre isso, nós vamos ler dois textos aqui, que é importante, antes de continuarmos a discussão. João capítulo 8, verso 46, que diz: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Hebreus 7, 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ele ainda é, ok? Ele não era, ele ainda é Deus verdadeiro, sendo ele Deus e homem, e as duas naturezas, como nós vimos na aula passada, vivendo harmoniosamente. Então, se houvesse possibilidade de pecar, ele era verdadeiramente Deus? A pergunta que eu quero fazer para você: se tivesse a possibilidade de Cristo pecar, ele verdadeiramente seria Deus? Ele teria em si a natureza de Deus? Ou ele seria um homem que se tornaria um Deus pelo fato de não pecar? Então, gente, a pergunta ela é muito natural, ok? Porque quando a gente fala se Cristo não pecou, para quem estuda e para quem está interessado em entender mais da vida de Cristo, é esta: será que verdadeiramente Cristo não pecou porque ele era imune ao pecado ou porque ele decidiu não pecar? Esse argumento, talvez você nunca pensou, mas teve pessoas que já comentaram sobre isso. Um deles era Donald McLeod, que diz a impecabilidade de Cristo envolve dois elementos. Cristo estava isento do pecado real, aquele pecado, e Cristo estava isento de pecado inerente, o pecado de si mesmo, aquela intenção própria. Esse argumento de Donald McLeod vai ser confrontado por outros pensadores e por outros teólogos que discordaram dele, tiveram objeção a ele em relação a isso. Eles falam o seguinte: Cristo era humano como nós e, portanto, poderia pecar. E aí? Quando nós lemos o argumento anterior de que Cristo, sendo Deus, ele não tinha como pecar, porque se ele pecasse, ele não seria Deus. E o argumento de agora dizendo que não, Cristo era homem, e como homem poderia pecar. E aí? Quem apresenta esse contra-argumento é Edward Ewing Calvert C.B. Crayford. Olha o que Ewing vai dizer: a carne de Cristo, como a minha carne era, e em sua própria natureza mortal e corrupta. Calvert vai dizer: não deve haver nenhum enfraquecimento ou obscurecimento da verdade salvadora de que a natureza de Deus assumiu em Cristo é idêntica à nossa natureza, como nós a vemos à luz da queda. Se fosse de outra maneira, como Cristo poderia ser realmente igual a nós? Que ligação nós poderíamos ter com Ele? Nós estamos diante de Deus caracterizado pela queda. O Filho de Deus não somente assumiu a nossa natureza, mas ingressou na forma concreta da nossa natureza, sobre a qual nós estávamos diante de Deus como homens condenados e perdidos.
Esse é o argumento. E o terceiro argumento que nós vamos colocar aqui é de Krefft. Ele diz, possax amontias. Paulo queria dizer, com esse termo, obviamente, carne pecaminosa, isto é, natureza humana decaída. Bom, vimos dois argumentos. Argumentos a favor de que Cristo não pecaria, pelo fato da sua impecabilidade, por ser ele da natureza divina também, e o argumento de que Cristo poderia pecar, porque ele também tinha a natureza humana. E você? Você que assiste essa aula, o que acredita? O que você já ouviu falar até esse momento? Quais são os argumentos que você teria para dizer Cristo verdadeiramente poderia pecar? Ou argumentos que você poderia dizer, não, Cristo sendo Deus não teria como pecar. E aí? Vamos pensar agora nessa questão. Vamos ver argumentos a favor da pecabilidade de Cristo, ou seja, Cristo poderia pecar, e vamos ver os contra-argumentos, aquilo que teria de objeção à ideia de que Cristo poderia sim pecar. Primeiro argumento a favor da pecabilidade de Cristo. O que não é assumido não é curado. Uso indevido das palavras de Gregório Nazianzo. Vamos ver a refutação a essa ideia. Quem vai estar dizendo isso são três autores, nesse primeiro momento, Cirilo, Santo Agostinho e Leão. Vamos ver o argumento de Cirilo. Embora ele tenha se revestido, como dizem, de Adão, ele não era terreno como Adão, mas celestial e incomparavelmente superior ao que era terreno. Santo Agostinho vai dizer ainda mais, pois o que nasceu não foi a natureza corrompida pelo contágio da transgressão, mas um único remédio para tais corrupções. Leão vai dizer, foi a natureza que foi recebida pelo Senhor de sua mãe, não os defeitos. Outro argumento a favor da pecabilidade. Se Cristo não fosse decaído, ele não seria como nós. Em outras palavras, se Cristo não tivesse sujeito a cair, ele não poderia ser como eu ou como vocês que assistem, porque ele estaria em um nível mais elevado e o pecado não poderia tocá-lo. Quem refuta essa ideia é Donald McLeod. Ele vai dizer o seguinte, ele tomou um corpo verdadeiro, ele tomou uma alma racional, ele viveu em nosso ambiente físico, social e espiritual. Ele participou das nossas dores, nossas tristezas e nossos temores, até mesmo a perda de Deus. O que mais poderíamos pedir? Então ele está dizendo o seguinte, ele fez tudo isso, e nós queremos o que mais que Cristo fizesse. Será que o que ele fez não foi suficiente? É a palavra de McLeod. Vamos ver um outro argumento em favor da pecabilidade. Isto é, Cristo poderia sim pecar. Cristo assumiu a natureza humana decaída porque é a única natureza humana que existia. Quem vai refutar? McLeod. Ele vai dizer o seguinte, isso gera a ideia que a condição de ser humano só é possível por ser decaído. Então, quer dizer que se ser decaído é parte da definição da natureza humana? Certamente que não. Se fosse, então o primeiro Adão não teria sido um homem, de fato, nesses termos. Deus simplesmente não criou um homem. O que ele criou tornou-se homem somente pela queda. O homem glorificado não seria um ser humano? Então o que McLeod está dizendo? Se verdadeiramente o ser humano só é ser humano porque ele decaiu, então o homem, quando estiver no estado glorificado, ele não vai deixar de ser humano. E Adão, antes da queda, ele não era ser humano? Então, essa é a objeção. Vai criando o seu pensamento, vai acompanhando a linha. Se você ainda não está entendendo, volte aí e deixe seu comentário. Mas esses argumentos da pecabilidade e da impecabilidade. Vamos ver mais um argumento para esclarecer melhor. Argumento a favor que Cristo pecava, poderia pecar, melhor dizendo. Se Cristo não tivesse humanidade decaída, ele não poderia ter sido tentado. Olha,
Cristo só foi tentado porque ele teria a condição de cair. Porque outrora não teria condição, não teria motivo por que pecar, por que tentar a Cristo. Refutação. Tiago 1, verso 14. Cristo não foi tentado por algo dentro de si. Ele não foi arrastado, atraído pelo seu desejo. Quando Tiago vai escrever que as nossas tentações surgem do nosso coração. Nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, a cobiça que há dentro de nós. E eu pergunto, Cristo tinha algum tipo de cobiça humana? Enfim, vamos lá. Romanos 7, 23. Não havia nenhuma lei do pecado em seus membros, porque nossos membros, nossos corpos foram contaminados pelo pecado. Mas, todavia, quanto na pergunta que é referida, Cristo tinha o seu corpo maculado pelo pecado? Romanos, no capítulo 7, no versículo 23, vai dizer exatamente esse texto que eu vou ler para você aqui agora. Diz o seguinte, o texto: Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quem está dizendo isso? Paulo. Paulo está falando da lei do pecado, que agia na lei, que agia em seu corpo. E o seu corpo muitas vezes militava com a mente. Você já se pegou querendo, entendido na sua consciência, na sua mente, que não deveria fazer determinada situação, mas o seu corpo, a sua carne pedindo para fazer aquilo, a sua carne desejando o pecado? Enfim, é uma lei que age na carne, porque a carne está contaminada pelo pecado, colidindo, batendo de frente com a sua consciência cristã, que já foi forjada por conhecer que não deveria fazer aquilo. Como Paulo diz, que há uma luta constante entre a carne e o Espírito. Isso significa a lei do pecado que reage, que faz nossa carne reagir ao pecado, a ter desejos, que milita ali com a nossa consciência cristã, com a nossa espiritualidade. Eu pergunto, Cristo teria essa condição? João capítulo 14, verso 30, nós vamos perceber que a tentação vem também por influência do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo não tinha influência sobre Jesus. Pelo contrário, se você perceber lá na tentação, em Mateus capítulo 4, se o Satanás tivesse algum tipo de influência sobre Jesus, ele não teria vencido aquela peleja, aquela luta, aquela tentação? Então vamos olhar aqui algumas reflexões importantes feitas por Donald Marcos no seu livro A Pessoa de Cristo, na página 246. Ele diz o seguinte: nós devemos tomar cuidado para não representar mal o efeito da integridade sem pecado de Jesus nesse momento. A resistência dele foi prolongada, precisamente porque ele não cedeu facilmente e não era, como nós, uma presa fácil. Então, o diabo deve utilizar todos os seus ardis e aplicar todos os seus recursos. O próprio fato de que ele era invencível significa que ele suportou a plena força da ferocidade da tentação, até que o inferno se retirou derrotado, exausto. Contra nós, basta apenas uma pequena tentação. Contra ele, Satanás foi forçado a ir a ter o seu limite. E agora eu pergunto, mesmo Satanás, na tentação a Cristo, indo até o seu limite, ele conseguiu vencer Jesus? Não conseguiu fazer com que o mestre caísse em tentação. Donald Edwards, ele vai dizer o seguinte: o seu santo comportamento era necessário. Era impossível que fosse de outro modo, senão que ele se conduzisse santamente e que ele fosse perfeitamente santo em cada ato individual de sua vida. Era impossível que o Messias deixasse de perseverar em integridade e santidade, como fez o primeiro Adão. Então, podemos ver o que vai dizer Shedd. Quando Logos entra em união com a natureza humana, de modo a constituir a única pessoa com ela, ele se torna responsável por tudo o que a pessoa faz por meio da instrumentalidade desta natureza. Caso Jesus Cristo pecasse,
o Deus encarnado pecaria. Então, vamos pensar assim, concluindo a nossa aula. Se verdadeiramente existe a pessoa de Deus, uma pessoa divina, ou uma natureza divina na pessoa de Cristo, melhor dizendo, se o Cristo pecasse, esse Deus pecaria. Entende? Essa pessoa divina também cairia. Da mesma forma como nós olhamos lá para Lúcifer. Por que Lúcifer caiu em um corpo glorificado? Porque ele não era Deus. Mas Jesus não caiu porque ele era Deus, mesmo sofrendo as tentações. Lúcifer não precisou ser tentado por algo externo, simplesmente achou iniquidade dentro de si. Por quê? Porque ele não tinha a natureza divina em Cristo. Mesmo sendo pecado de maneira externa, ele não cedeu, porque ele tinha a sua natureza divina. E é por isso que nós podemos defender a crença na impecabilidade de Cristo. Isto é, Cristo não estava sujeito à influência do pecado. Então, gente, próxima aula veremos a nossa unidade 2, onde trabalharemos o canois de Cristo. Beleza? Que isso? Descubra na próxima aula. Até mais.